O Kassab deu uma lambida no Lula, deu uma bajulada no PT em mensagem parabenizando o partido pelo aniversário que chamou a atenção. O Kassab, vocês sabem muito bem como ele é, ele não dá ponto sem nó. As declarações do Kassab, principalmente declarações públicas, sempre possuem algum tipo de conteúdo político, alguma mensagem que ele está passando. E todo mundo sabe também que o Lula anseia pelo apoio do Kassab e do PSD já no primeiro turno das eleições, porque o Lula considera como fundamental o apoio do Kassab para uma vitória já no primeiro turno. E recentemente o Lula falou com alguns figurões do agronegócio, dizendo que o Alckmin não vai se filiar ao PSB, mas sim ao PSD do Gilberto Kassab para ser o vice dele. Olhem só como a situação está escalonando. E essa mensagem do Kassab, parabenizando o PT, esse vídeo, repercutiu tanto que hoje o próprio Kassab teve que vir a público em uma entrevista e falar o seguinte: não vai ter apoio ao PT no primeiro turno, nós temos candidato próprio. Mas será mesmo? Porque em outras situações o Kassab já falou e já deu um prazo para o Lula que pode acabar se mostrando um aliado já no primeiro turno. Eu quero ler para vocês, apresentar toda a repercussão disso, as falas anteriores do Kassab, os posicionamentos do Lula, o imbróglio do PT com o PSB a respeito da federação. Então esse vídeo está muito recheado e é importante porque essa aliança pode sacramentar a eleição já no primeiro turno. Então clique no botão de gostei enquanto eu pego aqui o meu celular, ative as notificações e se inscreva no canal caso você ainda não seja um inscrito. Vamos abrir aspas para o Kassab em mensagem de aniversário ao Partido dos Trabalhadores. Ao cumprimentar o presidente Lula, a presidenta Dilma, a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e aí ele saúda outras pessoas, quero cumprimentá-los pelo aniversário, 42 anos. Poucos partidos têm tanta história no mundo. Olha essa bajulada. E dizer que todos nós brasileiros temos um profundo orgulho das realizações do legado que o PT já nos deixou. Que esses 42 anos sirvam de inspiração para que o PT continue construindo políticas públicas no Brasil, para que possamos todos nós continuar acreditando que o país pode ser muito melhor. Parabéns, PT. Olha essa bajulada, olha essa puxada de saco que o Kassab deu no PT. O Kassab falou que, como eu disse no vídeo, que ele não vai fazer uma aliança com o PT já no primeiro turno. Porque o partido tem um candidato próprio. Se não for o Rodrigo Pacheco, vai ser o Eduardo Leite, mas alguém o Kassab vai lançar. Porém, nessa semana, no dia 7, Lula e Kassab se reuniram. Ninguém sabe direito o que eles conversaram, mas eles se reuniram. Algumas especulações disseram que o Kassab deu um prazo até o final de abril. Então nós temos ainda todo o mês de fevereiro, março, até o final de abril, para definir se vai ou não vai apoiar o PT no primeiro turno. Porque envolve, esse é o prazo para as trocas partidárias. E claro que o Kassab quer avaliar como que vai ser o desempenho do Lula nas pesquisas até lá, obviamente. Algumas pessoas dentro do PSD, e isso já é público, apoiam a aliança com o Lula no primeiro turno, principalmente para fortalecer a chapa do Calil em Belo Horizonte. E nós temos uma reportagem, Belo Horizonte não, perdão, em Minas Gerais, nós temos uma reportagem aqui do antagonista, que o Kassab deu carta branca para o Calil fazer a chapa, as coligações que ele quiser em Minas. Gilberto Kassab deu carta branca para que Alexandre Calil monte a chapa em Minas que bem entender, podendo inclusive ser com um vice do PT. Calil, atual prefeito de Belo Horizonte, é pré-candidato ao governo estadual e, como noticiamos nessa semana, deve abrir espaço em seu palanque para Lula. O antagonista apurou que o PT deseja a vaga de vice do Calil, ou mesmo a vaga no Senado da chapa, já prometida para Alexandre Silveira, presidente do PSD mineiro, que na semana passada assumiu o lugar do agora ministro Antônio Anastasia, de quem era primeiro suplente. O Calil falou que não tem nenhuma conversa com o PT, não iniciou, não falou absolutamente nada. Porém, o Calil, apesar de ele ter sido eleito no primeiro turno em Belo Horizonte, ele é bem avaliado na capital. Tanto que ele foi reeleito com uma vantagem assombrosa de votos. Mas no interior, ele não é tão bem visto assim. E o Lula sim. E quando a gente pega a última pesquisa de intenção de votos, que foi publicada lá em dezembro, novembro do ano passado, a gente vê que assim, a eleição está polarizada entre o Calil e o Romeu Zema, que é o atual governador. Mas a distância do Calil para o Zema é grande, é em torno de 20 pontos. Então tem aí um problema para o Calil, obviamente, e o apoio do Lula poderia muito bem trazer ali algum tipo de benefício.
E o Lula falou, segundo reportagem do Metrópolis, para alguns figurões do agronegócio, que o Geraldo Alckmin vai ser filiado ao PSD e não ao PSB. Por que está acontecendo isso? Há um imbróglio muito grande na federação do PT com o PSB. E não faz sentido mesmo essa federação acontecer, porque o PT e o PSB são dois partidos grandes. A federação, ela surgiu para que os partidos pequenos, para aqueles partidos que não vão mais existir depois da cláusula de barreira, possam se juntar e continuar existindo, se fundindo no curto e no médio prazo. Esse é o objetivo da cláusula de barreira. Não faz muito sentido do PT e do PSB fazerem essa federação, né? Ou falei que é o sentido da cláusula de barreira, é o sentido da federação, não faz sentido o PT e o PSB fazerem essa federação. Alguns pontos estão atrapalhando, principalmente o João Campos, em Pernambuco, porque ele quer que a Tabata Amaral dispute a Prefeitura de São Paulo pelo PSB em 2024, o PT quer ter candidato próprio, e o Márcio França como governador de São Paulo. O Márcio França não abre mão da candidatura dele, e o PT falou que não vai abrir mão da candidatura do Haddad. Então tá rolando esse imbróglio. Porém, os deputados do PSB querem a federação com o PT porque eles acham que vai ficar mais fácil para eles serem reeleitos agora em 2022. Então tá todo esse imbróglio, mas aparentemente a federação ela foi por água abaixo. Mas o PT pode, muito bem, ter o Alckmin como vice pelo PSB. A única coisa que está garantida na campanha do Lula é que o Alckmin vai ser o vice. O resto, aí nós temos que ver como vai ficar. Se o PT não conseguir resolver esse imbróglio com o PSB, pode ser até que o Alckmin acabe se filiando ao PV. Essa é uma possibilidade. Mas o Metrópolis trouxe a informação que o Alckmin poderá se filiar ao PSD, nas palavras do Lula. Tem muita água para rolar, como nós estamos vendo. O Kassab mesmo falou que se sentiria honrado, talvez, em assumir um ministério no governo Lula. Então tem muita água para rolar até abril, que é o prazo do Kassab. Mas nós temos que ficar atentos sempre a esse tipo de movimentação, esse tipo de sinalização do Kassab. Porque esse homem não dá ponto sem nó. E o Lula quer apertar as bochechas do Gilberto Kassab, que estão todas marcadas ali por espinha. Talvez Kassab, inclusive, tenha tomado aí Roacutan na época que ele era mais jovem para tratar a acne, porque ele tem ali cicatrizes no rosto, como se ele tivesse cicatrizes iguais a do Lúcio Mauro, que fazia o Aldemar Vigário na escolinha do professor Raimundo, que, segundo o Chico Anísio, tinha cara de areia mijada. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter também, @ProfiléuOficial.